Olá, voltamos com o programa, são 7h09 e vamos falar agora, gente, do governo federal. Tem pesquisa quentinha que acabou de sair do forno e trata de rejeição ao governo federal e também fala sobre atuação do governo sobre a vacinação contra a Covid-19 e também toda uma avaliação geral. Então, eu vou começar aqui com o Kleber Lima. Diz pra gente, Kleber, qual é o principal norteador desta pesquisa, porque é uma pesquisa ampla e você vai trazer para a gente de forma mais verticalizada aí pelo menos 3 questões, 3 análises, é isso? Essa pesquisa, Luciana, é a primeira pesquisa nacional feita depois dos atos do dia 7 de setembro. Eu tinha dito aqui, semana passada, isso, olha, vamos ver o que as pesquisas vão indicar de influência desses atos do dia 7, porque polarizou, acirrou os debates, todo mundo foi, mas ir lá na ponta, porque a pesquisa com a amostra nacional, ela pode mostrar exatamente isso. Mudou alguma coisa na visão dos brasileiros em relação ao governo? E o que essa rodada do Datafolha, que foi divulgada ontem, pelo jornal Folha de São Paulo, e acabou por toda a imprensa brasileira, mostra que, a rigor, não mudou nada em relação ao que estava em julho. Certo. Ou seja, a polarização que havia em julho continuou e os atos do dia 7 de setembro. Eu quero destacar 3 aspectos da pesquisa. Tem muita coisa para ser estudada, mas eu quero, como o nosso tempo é exíguo, 3 aspectos que eu julgo os mais importantes. O primeiro é a avaliação do governo Jair Bolsonaro com os índices de avaliação positiva e negativa. Se já tiver essa tela para a gente pôr, a gente... Vamos colocar a tela aqui para você. Pode pôr aqui, tiver. Aqui possa... eu vou dizer as 3 que tem, e a que pôr. Essa, por exemplo, é a aprovação. E essa tela é interessante porque ela mostra a evolução. Naquelas datas ali à esquerda, do lado do azul, tem a evolução histórica, tem uma série histórica, desde 13 a 15 de setembro, agora desse ano, até a primeira, lá em cima no topo, 18 a 20 de março de 2020. Então você vai avaliando ali, o telespectador pode acompanhar conosco. Em março do ano passado, o ótimo e bom do presidente Jair Bolsonaro era 35. Aí ele oscilou para 33 em abril, subiu para 36 ainda em abril do ano passado, depois caiu para 27 também em abril. Foram 3 sondagens em abril e ele subiu e caiu em abril. Depois ele ficou nesse patamar mais baixo em maio, junho de 27%, voltou-se lá para cima em agosto com 30%, dezembro 30%, aí ele já entra 2021, a primeira pesquisa 20 e 21 de janeiro caiu para 26%, depois caiu para 22% em março, 21% em março, 22% em julho e agora manteve os 22% em 13 a 15 de setembro. O ótimo e bom. Então, assim, a aprovação do presidente veio caindo ao longo da pandemia, que esse é o período basicamente da pandemia. A primeira rodada foi primeira quinzena, né, meados de março do ano passado, e hoje ela está meio que consolidada, né? Já tem desde maio, desde de março, na verdade, nesse patamar de 22%. Então, quando a gente fala que o extremo de apoio do presidente, e ele não está caindo disso, de 18% a 22%, é o que todas as pesquisas mostram, que quem aprova o presidente Jair Bolsonaro está, diferença de uma pesquisa para outra, entre 18% e 22%. Está aí a confirmação do Datafolha. E no outro extremo, que é o laranja, tem a desaprovação, ou avaliação negativa, que é quem avalia o governo como ruim e péssimo. Ele vai mostrar o inverso, né? Então, no começo da pandemia, em março do ano passado, aqueles que consideravam o governo ruim ou péssimo, o governo do presidente Jair Bolsonaro, eram 33, foi a 39 no começo da pandemia, as pessoas um pouco assustadas, depois 38, chegou a 45 em abril do ano passado, 50 em maio do ano passado, 49, aí ele deu uma tréguazinha em agosto, 43, 42, 48, e esse ano ele voltou a subir, 54, 51, 56 em julho e 54 agora em setembro. Ou seja, mais da metade da população brasileira, ouvida nas pesquisas, nessa amostra do Datafolha, acha o governo do presidente Jair Bolsonaro ruim ou péssimo. Está lá a manchete, a chamada da Folha de São Paulo, 54% reprovam a gestão de Bolsonaro
contra a pandemia. A gente vai chamar outra, mas eu queria fazer um paralelo. Você me permite, Kleber Claro, Lima? claro. Olha só, professor, eu acho importante a gente destacar aqui, porque nessa mesma pesquisa, 22% dos brasileiros consideram boa a gestão do presidente no enfrentamento à crise sanitária. Mas aí, Kleber Lima, eu pergunto para ti, qual foi o período de realização dessa pesquisa? Porque se tivesse mais 3 dias aí de análise, talvez esse percentual poderia mudar. E por que eu estou dizendo isso? Porque o ministro da Saúde, Queiroga, ficou no olho do furacão, professor e Kleber, por conta da história da imunização para jovens de 12 a 17 sem comorbidades. Tá contra, porque né? o ministro, porque lá em 2 de setembro, o que o ministro disse? Vou liberar os estados para imunizar os adolescentes que não têm comorbidade para a gente continuar nesse enfrentamento mais severo contra a pandemia. Só que aí, anteontem, o ministro falou, não, para tudo, não é mais para imunizar esses jovens que não têm comorbidade. E aí foi perguntado ao ministro, mas existem apontamentos de organismos internacionais? Mudou alguma coisa em relação aos fabricantes? Ele deu a entender em um momento que sim, mas não existe isso. O fato, o que se traz aí à luz, professor, é a possibilidade do ministro ter mudado de ideia pelo simples fato de não ter a totalidade necessária dos imunizantes. Ele foi muito criticado. Inclusive, Várzea Grande não vai suspender, viu? Várzea Grande ontem disse o seguinte, olha, o município vai imunizar esses adolescentes por 2 dias pelo menos. Nós não vamos acatar o Ministério da Saúde. Mas o que tem a ver isso com a pesquisa? Eu estou tentando fazer uma relação uma coisa com a outra. A pesquisa, o que eu quis dizer aqui é o seguinte, professor, que 22% colocaram como sendo aprovando a crise sanitária. Eu estou dizendo, não estou falando da aprovação como um todo. Não. 22% consideram que o enfrentamento do governo federal à crise sanitária é aprovado. Entendi. Aí eu disse o seguinte, será que esse mesmo percentual continuaria com 22% se tivesse trazido à tona esse fato, esse posicionamento do ministro? Agora entendi a relação que você fez. Olha, na verdade, esse gráfico que foi mostrado é o gráfico da avaliação da população sobre a atuação do governo na pandemia. no combate à pandemia. Isso. Esse gráfico que entrou. Isso. Então, 54% reprovam a forma que o presidente está combatendo a pandemia contra 22% que aprova, que é coincidente com esse número aí, Explica que é o da avaliação geral do isso. governo. Né? Aí tem uma outra série histórica que começa em 27 de abril, né, de 2020 até agora. E respondendo a sua pergunta, essa pesquisa foi feita de 13 a 15 de setembro, terminou anteontem. Né? Então, nos últimos 2 dias ainda não pegou. Então você vê aquele gráfico vermelho, que é a linha vermelha que está em cima, ela mostra a evolução da avaliação negativa, né? Ela começou com 38 em abril do ano passado, aí do governo como um todo e não só da pandemia. Ela começou com 38 de ruim e péssimo em abril do ano passado, ela cai em agosto do ano passado e aí depois ela volta a subir e não para mais, ela voltou a subir em dezembro do ano passado e chegou a um índice recorde ontem, 53% de reprovação ou de avaliação negativa, né? Porque a pergunta não é se aprova ou reprova, é qual a avaliação que você faz entre ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo, né? Então, o ruim e o péssimo, 53. E o bom e ótimo, que começou com 33, veja, em abril do ano passado, estava dentro da margem de erro. Você tinha mais ou menos a mesma quantidade de pessoas avaliando ruim e péssimo para que estavam avaliando bom e ótimo. Ela abre uma distância agora, em setembro de 2021, de praticamente 30 pontos. Olha lá, 53 a 22. Então, houve uma mudança muito significativa na avaliação dos brasileiros sobre o desempenho administrativo do presidente Jair Bolsonaro. Se você pega o regular, que normalmente é o seguinte, o regular, eu particularmente não gosto de pesquisa que tem o regular, porque o regular, ele deixa pessoas no muro. O regular é quem não formou ainda convicção. E tem político e veículo de comunicação até que pega o regular e traz ou para aprovação ou para reprovação. Isso é um erro. Regular é quem ainda não formou juízo. Ele
médio, a pessoa não quer se posicionar, etc. Né? Isso é importante porque para um candidato à reeleição, a prefeito, governador ou presidente, de qualquer lugar do mundo, ele, antes da intenção de voto, o que mais interessa para ele é se ele está agradando ou não a população que ele representa. Então, se ele não está agradando, se ele tem uma desaprovação ou uma avaliação negativa da maioria, antes dele ter intenção de voto, ele precisa reverter essa avaliação. Porque se ele não está bom, as pessoas não vão querer que ele continue. Essa é a lógica da pesquisa. O interesse dessa avaliação é esse. Tá certo, Kleber Lima. Obrigada por explicar, né, tintim por tintim os gráficos. E ainda tem intenção de voto que a gente fala depois, né? Exatamente. Vamos deixar a intenção de voto para depois. Vamos falar então da atuação do governo, dos indicadores, professor. Dessa pesquisa, né? Olha, a pessoa mais indicada nesta bancada para falar sobre isso é o Kleber, que é um especialista em pesquisa, né? Eu não tenho esse conhecimento técnico, né, que ele traz aqui para nós. Mas a leitura que eu faço com relação a este Instituto Datafolha, e se o novo Código Eleitoral, que já foi aprovado, já estivesse em prática hoje, certamente esta pesquisa não seria nem divulgada. Vai para o Senado ainda. Vai para o Senado ainda, exatamente. Por quê? Porque no novo Código Eleitoral, os institutos de pesquisa precisam mostrar, de certa forma, um percentual de eficiência nas suas pesquisas. E todos nós sabemos que o Datafolha e o Ibope erraram muito, deram um vexame nas últimas duas eleições com as suas previsões de pesquisa. Erraram muito feio, né? Nós sabemos também que o Grupo Folha, o Datafolha, que é uma das empresas do Grupo Folha, que reúne o UOL, reúne o PagSeguro, que tem como dono o filho dele que toma conta aos olhos, que é o Luiz Frias, né? Filho do Otávio Frias, que é um bilionário, está entre os caras mais ricos do mundo, divulgado na Forbes, né? Vem fazendo diariamente, 24 horas por dia, um enfrentamento, uma desconstrução por completo do governo federal. Em 2019, inclusive em licitações de periódicos do governo federal, o governo federal retirou o Grupo Folha dessas licitações por conta exatamente da forma com que eles se comportam enquanto imprensa, né? E eu tenho dificuldades em aceitar, né, os números que são apontados por alguns institutos de pesquisa, não são todos, né, por conta exatamente de uma certa inclinação política desses institutos de pesquisa. É fato que o governo federal cortou bilhões de reais de alguns meios de comunicação. Isso tem incomodado muita gente há muito tempo. Isso é fato e é perceptível exatamente isso, né? Então, o que eu acho que o bom de pesquisa é urna, é voto. No dia 2 de outubro, salvo engano, do ano que vem, nós teremos exatamente a melhor pesquisa, que é o resultado das eleições, né? Então, até lá, todo tipo de flaneio, todo tipo de conversa, todo tipo de intenção, né, a gente pode até aceitar, né, pode até entender, mas difícil convencer. Difícil convencer considerando o que já foi publicado por parte de um instituto como esse, especificamente falando do Datafolha. Luciana, só para complementar rapidamente, eu acredito que o presidente Jair Bolsonaro possa não ter uma certa, estar perdendo popularidade por conta, não necessariamente dos números dessa pesquisa aí, né? Mas por conta exatamente de alguns entraves na economia que precisa melhorar. Tem IOF agora, professor. A popularidade do presidente, né, está diretamente relacionada à economia de um país. Se você não melhora a economia, automaticamente você tem um problema de popularidade do presidente. Se você tem combustível alto, se você tem cesta básica alta, se você tem gás de cozinha custando 135, 140 reais, certamente você vai ter menos popularidade do presidente. Mas se isso for resolvido até o final do ano, esse cenário que está aí, de desconstrução, a meu ver, né, ele muda completamente. Professor, essa é a leitura que eu tenho. Não é uma leitura técnica como do Kleber, porque eu não entendo de pesquisa. Sim. Mas é uma leitura superficial daquilo que eu percebo e interpreto. Pelo menos isso eu acho que eu tenho direito de ter, né? O senhor colocou um ponto importante, falou da economia, mas ontem o presidente também recebeu inúmeras críticas por conta da alíquota do IOF para sustentar mais o programa social, para incrementar o Bolsa Família. Serão praticamente aí 2 bilhões em arrecadação. Não castiga também o setor produtivo, a economia das empresas, que ainda, gente, tem a saúde na UTI. Não é uma medida também, nesse momento, que arranha ainda mais a imagem do presidente, porque está todo mundo castigado. Claro que é.
Claro que essa reivindicação do dia 7 de setembro não foi necessariamente só questão em apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Foi justamente uma situação de desconforto de boa parte da população, de milhares de pessoas no Brasil, que estão passando, estão numa situação de extrema vulnerabilidade, sem ter o que comer e passando muita dificuldade, que não aguenta mais uma situação como essa. Então, qual é o desafio do governo federal hoje, tendo à frente o Paulo Guedes? Um norte para o país, do ponto de vista da economia, para que realmente o Brasil volte a crescer e tenha, sobretudo, menos desempregados e menos pessoas passando necessidades. Tá certo, professor Kleber Lima, 2 minutinhos para a última análise da pesquisa. Tem mais um gráfico? Tem mais um de intenção de voto. E aí, só enquanto a técnica eu mandei só agora, tem um esclarecimento importante. A lei que foi aprovada pela Câmara e vai para o Senado em relação à proibição de pesquisa, divulgação, é para a véspera e para o dia. Só para se passar, vai ser vedado publicar pesquisa no sábado e no domingo. De sexta para trás, poderia. Essa seria publicada. Sim. Ali tem um cenário de rejeição, que mostra que o presidente Jair Bolsonaro é o mais rejeitado. Eu não estou conseguindo enxergar o número dele daqui. Infelizmente também não posso te ajudar. Passa de 60% de rejeição, ou seja, e o Lula é o segundo mais rejeitado com 38%. São rejeições altas, mas a do Bolsonaro. A desaprovação do governo, Luciana. Candidato que tem uma avaliação negativa acima de 50% e uma rejeição acima de 60%, ganha a eleição só à base de milagre. Aconteceu, nós demos um caso aqui, um exemplo ontem do Murilo Domingos, né? Que ganhou uma vez, mas é raro. Ele precisa, para poder ter chance de ganhar a eleição, reverter esses dois indicadores. Melhorar a aprovação do governo, e isso ele tem tempo, dá para melhorar? Dá tempo. Não é provável se ele continuar nesse caminho, né? Talvez uma forma dele tentar mudar a economia era mudar o ministro, que o Guedes é bananeira que não dá mais caixa. E mudar a rejeição. E para mudar a rejeição, ele tem que mudar o comportamento. A carta dele é um bom rumo, mas quando ele fala ao vivo, ele rasga a carta. Esse é o problema do Bolsonaro. Ele é muito contraditório, né? E os atos do dia 7 de setembro não tinha nenhuma bandeira econômica. A única bandeira era a política da polarização contra o STF, a favor de fake news. Infelizmente, se fosse uma manifestação que trouxesse reivindicações contra a caristia, contra a inflação que está aumentando, contra o desemprego que está aumentando, talvez tivesse mais gente, né? Tá certo. Então, perdeu uma oportunidade de dar tempo, né? Para poder reverter esse quadro. Mas, gente, olha, eu queria continuar aqui fazendo esse bate-papo, tinha muito ainda para ser dito, mas acabou, viu? 7h27, sexta-feira. Tenham todos um final de semana iluminado. E segunda-feira, essa bancada aqui de pensadores de volta, se Deus quiser, gente. Eu termino com um pensamento bíblico. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém. Amém.